Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 197. Recebemos a professora Beatriz Sorrentino Marques para a conversa sobre filosofia da ação. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfis no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Tem alguns recados que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. O Murilo Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu com inteligência artificial fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então, se você ouvinte tiver interesse em revisar alguns episódios dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que já está à venda pela editora APQ o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Ele está disponível também em e-book na Amazon. Confiram! Também está disponível para download gratuito o livro Cholo Nadur, Entrevistas sobre Filosofia Africana. Este é um projeto que reúne 34 entrevistas com pensadores que estão moldando a filosofia africana fora do horizonte da lusofonia. Com o prólogo de Filomeno Lopes, prefácio de Severino Goenha e Hermínio Mucali, Cholo Nadur é um trabalho que eu tenho realizado durante alguns anos e espero que seja uma contribuição efetiva para transformar e desenvolver os debates sobre filosofia africana no Brasil. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Mas se você preferir contribuir através do nosso Pix, ele é contato@filosofiapop.com.br. Se você não puder ajudar financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Beatriz Sorrentino Marques sobre filosofia da ação. Hoje a gente recebe a professora Beatriz Sorrentino Marques, direto de Cuiabá. Nossa conversa hoje vai ser sobre filosofia da ação. Eu vou começar perguntando para a professora, agradecendo a presença dela e perguntando aquela pergunta: o que é que a gente faz por vício e deformação profissional? O que é filosofia da ação, professora? Olá, tudo jóia? Obrigada por me receber aqui, Marcos. Obrigada pela audiência, né, de quem está nos ouvindo. E essa é interessante, né? Em filosofia a gente sempre começa com as perguntas bem fáceis. O que é filosofia da ação? Pois é, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem se feito mais recentemente na filosofia acadêmica, né? A filosofia da ação, ela não é uma área acadêmica da filosofia, até razoavelmente recentemente, né? Porque ela se constitui ali nos anos 50, né? Uma área específica da investigação filosófica contemporânea, né? Não que a gente não tenha se perguntado sobre ação já ao longo dos séculos. Obviamente, essa é uma inquietação filosófica já desde tempos antiquíssimos. Aristóteles já se perguntava sobre ação, certamente muitos outros filósofos também se perguntaram sobre isso formalmente ou informalmente, né? Mas a filosofia da ação, ela se constitui como área, especificamente, eu diria, a partir de um livro da Elizabeth Anscombe. Ela escreve o Intenção, né, que agora a gente tem tradução em português pelo Anderson Nakano, e a gente observa ali que ela começa a colocar a questão da maneira como a gente pensa nos problemas sobre ação hoje em dia, em filosofia. Então, ela se pergunta o que é uma ação intencional. Então, parece que a área da filosofia da ação, ela está muito interessada em entender isso, né? O que é uma ação intencional? Porque a ação, ela pode ser estudada por diferentes áreas do conhecimento.
Se a gente pensar que a gente explica movimentos e atividade elétrica do cérebro, né, processos químicos cerebrais que dão origem a contrações musculares, que me permitem mover minha mão para alcançar um copo e depois agarrar o copo, porque tem ali alguns esquemas motores que me permitem fazer esse movimento, e aí depois eu levanto o copo, né, novamente com mais contrações musculares. Essa seria uma explicação para uma ação. Só que não é bem o tipo de explicação que a gente está perguntando, né? Quando a gente se pergunta sobre ações intencionais. Porque quando a gente pergunta sobre ações intencionais, a gente entrou no âmbito da intencionalidade, a gente entrou no âmbito daquilo que a gente considera mental, ou pelo menos uma linguagem que a gente trata como mental. Então, a filosofia da ação, ela está preocupada com essa exposição, né? Com essa explicação. O que a gente está entendendo como ação intencional, como é que a gente explica as ações intencionais. E aí a Anscombe, ela tem uma resposta muito interessante, muito original e subexplorada na filosofia, talvez porque ela escreveu um livro bem difícil de ler, e ela tem um método um pouco original, assim, né? Um pouco não, bastante original, mas assim, um pouco inovador, que talvez o pessoal não tivesse muito acostumado a ler na época. E ela se coloca algumas agendas, né? Como, por exemplo, entender o que é uma ação intencional, distinguir o que é uma, né? Tentar entender o caráter das intenções para o futuro. E essas perguntas que ela vai fazendo no livro A Intenção, eu acho que não vale a pena tentar elencar todas elas, né? Mas, assim, essas perguntas que ela se coloca ali, reflexões sobre a ação intencional, são as que vão se tornar a agenda da filosofia da ação. Então, quando a gente pensa na ação intencional, na filosofia, a gente está pensando ainda naquela agenda da Anscombe, sobre o que é uma intenção, e o que é uma intenção para o futuro, como é que a gente distingue uma intenção de uma previsão, né? Então, eu prevejo algumas consequências, mas isso é distinto de ter a intenção de que uma consequência aconteça. Ela está em torno disso, tentando caracterizar, né, essas aplicações do conceito de intenção. Curiosamente, a Anscombe, ela não tem um projeto assim tão próximo do que normalmente a filosofia analítica faz. Ela não está tentando realmente, ou pelo menos eu estou aceitando essa interpretação, há quem discorde, mas ela não tem, me parece, a expectativa ou a pretensão de definir o conceito de intenção, dando condições necessárias e suficientes, né? Eu acho que ela está tentando entender o caráter desse conceito e como ele se aplica quando a gente faz a aplicação cotidiana mesmo, né? Então, essa agendinha da Anscombe, ela vai permeando as discussões dos filósofos a partir de então. E aí surge essa inquietação, né? Puxa, então, o que é a ação intencional? E parece que isso é super relevante para a gente, porque tem implicações diretas para a ética, né? Tem um diálogo direto com a filosofia da ação, ou, desculpa, com a filosofia da mente. Muitas vezes também foi estudado numa espécie de dobradinha com o método, pelo menos, da filosofia da linguagem, né? Então, houve também muita discussão sobre a ação que usava os recursos da filosofia da linguagem, não esse que a Anscombe mobiliza, mas outros recursos mais próximos do que se tornou, né, a filosofia da linguagem tradicional, né, na filosofia analítica ali nos anos 50. Então, eu não sei se isso diz realmente o que é filosofia da ação, mas, assim, num entendimento esquemático do que é essa disciplina, é mais ou menos isso. É lógico que também houveram desdobramentos, né? Então, a filosofia da ação, ela seguiram surgindo questões, problemas. Então, há perguntas sobre quais são os estados mentais que estão envolvidos na explicação da ação, que tipo de teoria a gente quer dar quando a gente oferece uma explicação para a ação. E há também questões sobre responsabilidade moral e livre-arbítrio, tudo isso entra no escopo
da filosofia da ação, controle do agente, né? Que tipo de controle a gente tem, quais são aspectos epistêmicos relevantes, né, para o agente. Então, é uma agenda que se ampliou, mas que volta sempre um pouco para o que a Anscombe já ditou, não intenção, me parece, ao menos. Eu acho que tem dois caminhos para a gente conversar, seguir a conversação, mas eu vou fazer uma volta aqui. Eu vou linkar com aquilo que seria a nossa derradeira questão, né? Porque você traz uma agenda e uma perspectiva em que a filosofia da ação começa com a filósofa, né? E isso é relevante para pensar a trajetória da filosofia da ação ou até para a legitimação desse campo? Eu vou te perguntar especificamente sobre a Anscombe, como ela foi recebida como essa protagonista. Eu acho que essa questão é importante para a gente contar essa história também, não? Sim, sim. E eu acho que só essa pergunta já poderia ser o episódio inteiro. Porque é uma pergunta que teria assim, muitas etapas, né? Eu preciso esclarecer nenhum especialista na ética, mas é uma filósofa que eu acho super interessante e que eu tenho descoberto mais recentemente. Não que eu não conhecesse a Anscombe antes. Na verdade, eu li o Intenção no final da graduação. Eu comecei a estudar filosofia da ação na graduação. Eu fiz PIBIC com o professor André Leclerc, né, que trouxe essa discussão e ele engajou bastante nisso, né, eu achei muito interessante e, enfim, obviamente me influenciou muito por seguir pesquisando isso. Então, eu li naquela época e devo dizer que, olha, foi muito se eu entendi um terço ali. Que é um livro difícil, né? E eu acho que exige uma certa preparação contextual para o que você vai encontrar naquele livro e na maneira como a Anscombe desenvolve a investigação dela. Ela tem todo um método. E eu acho que você tem que entender o que ela quer fazer. Então, você precisa de alguns elementos extratextuais para entender o que está acontecendo ali. Que, na época, eu não tinha. Então, eu lia e não acompanhava muito bem. Eu conseguia entender isso, né? Porque ela tava falando de alguns problemas que eu encontrava em outros textos de filosofia da ação. Então, eu conseguia entender aqueles problemas que ela estava discutindo. Mas eu não entendia muito bem o que ela estava fazendo. E aí dificulta bastante, né? A gente precisa saber o que o filósofo ou a filósofa está fazendo para a gente acompanhar a argumentação. Então, não foi um filósofo que eu compreendi muito facilmente, demorei bastante. Inclusive, algumas pessoas que seguem um pouco essa tradição mais anticombiana, como Jennifer Hornsby, eu nunca consegui realmente situá-la no campo das teorias sobre ação. Sempre perguntava, mas o que exatamente a Hornsby está defendendo? E só quando eu comecei a entender melhor a Anscombe, que eu comecei a entender melhor a Hornsby, porque ela está seguindo uma linha similar, ela está aceitando muitas coisas que a Anscombe diz. Então, precisa entender a primeira para entender a segunda. Então, o que eu acho que ocorre é que a Anscombe, ela escreve esse livro em meio a algumas preocupações dela na época sobre ética. E eu acho que isso atualmente, pelo menos, já se compreendeu. Existe uma linha de interpretação do Intenção que vem por ali, né? Ela está preocupada com questões de ética. Então, eu acho que na época, quando o livro saiu, como ele é escrito de uma maneira um pouco difícil, né? Assim, a Anscombe em si não deixa claro no livro quais são essas preocupações que a estão guiando de uma maneira muito, muito evidente, isso tornou, eu acho, muito difícil a recepção. As pessoas não receberam entendendo muito bem. Pareceu para muitas pessoas que aquilo ali era meio que um rascunho de ideias, né? Uma espécie de exposição rudimentar sobre algumas ideias gerais a respeito da intenção. Então, essa recepção, claro, pode ter sido intensificada porque se trata de uma mulher na filosofia. Eu ousaria dizer que, provavelmente tem uma parte disso, né? A Anscombe não era uma filósofa muito benquista no ambiente onde ela estava.
não que ela não quero dizer assim que ela tinha problema de relacionamento com os colegas, não é isso, mas que muitos dos colegas, às vezes, provavelmente tinham um pouco de antipatia, porque ela era muito franca, ela dizia muito abertamente quando ela discordava, e ela tinha posições muito firmes em filosofia. Considerando as normas de gênero, quando você é mulher, ter esse tipo de atitude pode ser muito mal visto, pode ser visto como antipático, né? Então, provavelmente, ela aparecia como rude, muitas vezes, e antipática, o que já gera um pouco de, né, pé atrás em relação àquela pessoa. Então, ela publica o livro e ele é mal compreendido, né? A escrita dela não reverbera tanto nas pessoas. Mas é lógico que Davidson leu o livro dela, se sentiu tocado por aquelas questões e escreveu a respeito. Então, muitas vezes, eu acho que a Rachel Wiseman, que escreve sobre a Anscombe e dá uma interpretação muito interessante do texto dela, ela diz esse tipo de coisa. Ela diz, olha, parece que quando o Davidson escreveu, as pessoas receberam a discussão como uma espécie de, ele desenvolveu aquele rascunho inicial da Anscombe e ele deu para a gente um trabalho mais acabado. Tanto é que, muitas vezes, se a gente olha assim, algumas teorias sobre ações como eventos, né, identidade de eventos, é comum que essa teoria seja apresentada como uma teoria Davidson-Anscombe. O nome do Davidson aparece na frente e o da Anscombe depois. E, às vezes, a Anscombe é por completo esquecida nessa referência. Não que a Anscombe tivesse uma teoria sobre a identidade de eventos, ela não parece ter. Mas nessa má interpretação que as pessoas fazem, elas colocam o Davidson na frente, né? Assim, a teoria da identidade bem desenvolvida, no caso, é a dele, né? E aí a gente começou porque ela pensou ali, inicialmente, essa ideia de que ações são eventos. Então, provavelmente, ser uma mulher na filosofia não ajudou tanto. Vamos lembrar que esse livro é dos anos 50, né? Eu acho que as preocupações que ela tinha, no entanto, muito caras das filósofas da época dela. Saiu recentemente, né, os livros sobre essa relação que Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley e Iris Murdoch mantinham quando elas eram estudantes em Oxford. Posteriormente, né, elas foram amigas ao longo da vida. E elas foram as mulheres que permaneceram em Oxford na filosofia quando houve a Segunda Guerra Mundial, né? Então, elas têm uma formação que foi, em algum sentido, também muito afetada, digamos, por isso, porque nesse tempo, Oxford, Cambridge, por exemplo, não formava mulheres, né? Não dava diplomas para mulheres, mas Oxford dava. Então, eles frequentavam Oxford, acho que a partir de 1912, começou a dar diploma para as mulheres. E aí, elas frequentavam Oxford, só que tinha as faculdades destinadas para as mulheres, não era uma coisa mista, né? Era uma coisa separada, tinha as faculdades dos homens e 4 faculdades para mulheres, que são chamadas de colleges, né? E aí elas frequentavam, então, essas faculdades voltadas para as mulheres, só que houve um esvaziamento das faculdades de homens, porque eles foram convocados para a guerra, né? Ou para os esforços de guerra, ou para a inteligência da guerra, né? Inclusive muitos professores como o Freddie Ayer, né? O Austin, depois eles foram convocados. Eu não tenho certeza se o Austin já era professor nesse tempo, talvez ele ainda fosse aluno, mas toda essa gente foi convocada, e isso inevitavelmente gerou um espaço para as estudantes mulheres, né? Elas tiveram acesso, então, aos tutores famosos, aos professores que geralmente davam atenção exclusivamente aos seus estudantes homens, eles tinham agora que focar nas mulheres, porque era quem tinha, né? E aí também foram embora esses novos revolucionários da filosofia, né? Freire com a sua filosofia da linguagem, que você tinha que analisar a proposição e ver se ela fazia sentido, né? E tudo que não fosse verificável
não fazia sentido, de maneira simplificada, obviamente, tá? O Ware tem um livro inteiro tratando desse tema, mas quando esse tipo de abordagem da filosofia sai, ficam os filósofos mais velhos, os homens mais velhos, que ainda faziam uma filosofia que não considerava a ética sem sentido e que aceitavam discussões metafísicas. Então, essas mulheres elas se formam com uma influência forte dessas discussões. Eu acho que, então, nesse período, né, elas têm preocupações que talvez os homens, quando voltam da guerra, não têm. Então, o fato de elas serem mulheres na filosofia tem, sim, uma forte influência para como surge a filosofia da ação, como disciplina acadêmica, né? Porque as preocupações da Anscombe são preocupações com a ética. Ela está preocupada com como é possível a gente fazer uma ética, né, ter investigações sobre ética, se a gente não tem uma discussão sobre questões de psicologia, como o que é uma intenção. Né? A gente precisa saber o que é isso, porque muitas teorias colocam muito peso no que é uma intenção e nas ações feitas com uma intenção para discutir ética. Então, assim, isso é importante pensar, né? O que é uma intenção? O que é uma ação intencional? E é nesse intuito que ela escreve o intenção. Até mesmo porque, para ela tem assim, poucas opções de discussão de ética nesse tempo. Ou ela vai aceitar algo como o Richard Hare está aceitando naquele período, quer dizer, não, afirmações sobre ética, de fato, são totalmente subjetivas, e aí você recai numa espécie de emotivismo, né, ético. Ou você vai aceitar algo como o que ela chamava de consequencialismo, né, o termo do consequencialismo. Então ela tem essas opções e ela diz, puxa, mas parece que a gente não está bem equipado para falar sobre os problemas do nosso tempo. Assim, no pós-guerra, você está confrontado com uma série de eventos horríveis que aconteceram ali, como, por exemplo, o Holocausto, né? A própria guerra em si, né? As bombas atômicas, e parecia para ela que a filosofia não estava equipada para discutir questões extremamente relevantes do seu tempo. E ela dá essa contribuição com a intenção para iniciar uma discussão que, digamos assim, arasse o terreno para um desenvolvimento da ética. Então, o fato de que essas são preocupações muito nos problemas relevantes do seu tempo, eu acho que também tem alguma relação com esse afastamento de que a filosofia necessariamente tem que tratar de questões hiperabstratas, como hiper pensadas do ponto de vista de sujeitos que não estão no seu tempo, né? São, em alguma maneira, universais. Talvez nisso haja aí alguma marca de uma preocupação mais própria de mulheres na filosofia, né? Embora eu não tenda assim, a essencializar essas coisas, né? Dizer as mulheres se preocupam com isso, os homens com aquilo, mas parece que há alguns traços que, devido à nossa construção cultural, a gente acaba se aproximando, né? Professora, fiquei com peso da consciência, porque agora estava procurando exemplos para a gente contextualizar a filosofia da ação, mostrando que como ela está no cotidiano, e eu só lembrei da discussão do VAR no futebol. Porque o futebol é o clube da masculinidade, né? Assim, acaba sendo, né? E aí você tem todas essas discussões. A ação foi intencional ou não foi intencional? Foi bola na mão, mão na bola. Mas é um bom exemplo do lugar onde o pessoal está discutindo com muito detalhe essas questões da intencionalidade também, né? Se a gente fosse, por exemplo, o cotidiano, eu só conseguia esse exemplo. É por aí a atribuição de intencionalidade, a atribuição de uma ação consequente, é isso que está em jogo. Eu estou lembrando aqui, eu acho que é um exemplo que talvez transcenda, mas é um exemplo também dentro desse contexto do futebol, um momento da Copa de 94, em que o jogador Leonardo ele dá uma cotovelada no adversário. Aí alguns falam, não, mas não foi uma cotovelada intencional, foi uma ação
reflexiva. Ele estava oprimido, ele fez um ato reflexo, né? Só que a questão é sempre se cabe a punição ou não cabe a punição, se há, no caso, responsabilidade ou não. O que você comentar sobre esse exemplo? Primeiro, eu devo dizer que o futebol, por mais que tenha essa marca no Brasil de ser um esporte muito masculino, há muitas mulheres que gostam de futebol, então não necessariamente o exemplo vai escapar do nosso escopo. Eu, por exemplo, me lembro muito bem dessa cotovelada do jogador e fui uma das que ficou ali aflita para saber como seria avaliada, para saber como é que o Brasil ia se sair naquela situação. Então, não é um exemplo estranho para mim. Pois é, eu acho que aí talvez eu sempre fico um pouco nesse meio do caminho, né? Nessa linha entre filosofia da ação e ética. Como a gente vai avaliar a ação, no fim das contas, acaba entrando no escopo da ética, né? A gente acaba tendo que dizer, tá, mas qual é a nossa teoria em ética? Como é que a gente vai pensar que a gente avalia ações? O que está em jogo quando a gente avalia as ações, né? E a Anscombe, por exemplo, ela deu lugar ao surgimento ou ao ressurgimento da ética das virtudes, né, na contemporaneidade. Ela escreve um artigo muito famoso chamado Modern Moral Philosophy, de 58, e com ele vem uma espécie de ressurgimento da ética das virtudes aristotélicas, né, que hoje em dia está sendo bastante discutida ainda. Aí depende um pouco, né, da ética, da ética que a gente vai adotar, a teoria da ética. Mas a questão de será que a ação foi intencional ou não é uma questão de filosofia da ação, né? O que significa uma ação ser intencional? E aí a gente vai precisar, justamente, são diversas teorias, né? Por exemplo, a teoria do Davidson, só para não ficar só na Anscombe, a teoria do Davidson é uma teoria que é chamada, na verdade, de história padrão. Então, ela é hegemônica na filosofia da ação. Ela é a ortodoxia, eu diria, na filosofia da ação. Ela propõe que as ações elas são explicadas por estados mentais do agente. E esses estados mentais, eles nos dão a razão pela qual o agente age. Então, veja bem, explicações de ação, elas racionalizam a ação, elas tornam para a gente inteligível o que outros agentes estão fazendo. Então, socorre, né? A gente está em sala de aula e a gente sabe que, não sei, os estudantes, tem um outro estudante que já faltou muito, e se a gente vê que o estudante falta, a gente se pergunta, puxa, mas o que esse estudante está fazendo, né? Vai reprovar por falta, meu Deus. E aí depois fica sabendo que o estudante, sei lá, está doente, está com Covid, não pode ir para a aula. Então, aí a gente racionaliza aquela ação, né? A gente tem elementos para entender o comportamento do agente. Então, o Davidson está olhando para os estados mentais e pensando, olha, na verdade é um par de desejo mais crença que racionaliza a ação, que nos dá uma razão para a ação. Então, quando a gente sabe e a gente sabe quais são as crenças que têm relação com esse desejo que o agente tem, a gente tem condições de entender a ação. Por exemplo, assim, os filósofos da ação, eles adoram um exemplo muito simples, como beber água, né? Assim, pegar o copo e beber água. Então, vai se dizer coisas como a Beatriz estava com sede, desejava aplacar a sede e acreditava que bebendo o copo de água que está na frente dela, ela o faria, né? Porque a gente deseja coisas frente a crenças que a gente tem sobre o mundo. Né? A gente não vai desejar água se a gente não souber que existe água, né? E, claro, desejo é uma palavra meio que guarda-chuva aí, né, para todos os estados motivacionais. Então, o ímpeto também pode fazer, às vezes, de que o desejo está fazendo essa exposição. Então, para o Davidson, isso dá uma razão para a ação. Mas, mais interessantemente para ele, também dá a causa da ação. Então, ele acredita que se a gente tem estados mentais que dão a razão para a ação, o que a gente está dizendo é que a gente tem
estados mentais que causam a ação. Porque, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo do Alfred Mealy. Se eu sou acordada pelo meu vizinho com o barulho de um liquidificador bem alto, de manhã bem cedo, aí pode ser que amanhã eu resolva mudar de vida para um estilo de vida saudável, acordar muito cedo e fazer uma vitamina aqui em casa para agora ter um estilo de vida saudável. Ou para me vingar no meu vizinho. E aí a gente só sabe qual é a minha verdadeira razão para agir quando a gente sabe qual é a razão que causou, de fato, a ação. Né? Então, Davidson propõe isso, dito de maneira simples, novamente, é um famoso desafio do Davidson que gira em torno dessa ideia. Né? Quando a gente tem diversas motivações para a ação, a gente tem diversas razões, a gente só sabe qual foi a razão para agir e a gente sabe qual foi a causa da ação. Então, para o Davidson, esses estados mentais causam a ação. Então, os filósofos da ação, eles tendem a, atualmente, estar mais focados na noção de intenção. Então, eles tendem a pensar que a ação intencional é aquela que é causada por uma intenção. Esses filósofos que seguem a tradição davidsoniana da teoria causal da ação. Então, muitas vezes, no caso como do jogador de futebol, o que a gente teria que saber é se ele tinha a intenção, né? E, claro, de fora é muito difícil a gente saber isso, né? A gente, quando está olhando para exemplos de filosofia da ação, a gente tem um acesso a informações que normalmente não tem, né? Então, a gente teria que ver, não sei, eu acho que o Weil analisa mais ou menos quais são as evidências que estão disponíveis ali para a gente pensar que ele tinha intenção ou não, né? Às vezes a maneira que a gente se move no reflexo é diferente da maneira como a gente se move intencionalmente, né? Mas nos exemplos de filosofia da ação a gente tem esse acesso, né? A gente normalmente supõe que a gente sabe se havia uma intenção de fazer A ou B, e isso nos permite, então, dizer se é ação intencional. Aí, claro, isso vai ter consequências para a responsabilização moral. Mas quando a gente olha para a responsabilização moral relacionada à filosofia da ação, geralmente os critérios que estão em jogo, o que a gente está se perguntando, me parece, quais são os critérios que permitem responsabilizar o agente, ou seja, quais são os critérios que o agente precisa satisfazer, desculpa, para ser uma pessoa passível de responsabilidade moral. Então, por exemplo, tem muita gente que pensa que o critério é que o agente precisa ter livre-arbítrio, escolhido, elegido as suas ações. E é isso que torna ele passível de responsabilização, ou apto a ser responsabilizado. Então, veja que isso não entra em qual teoria ética a gente vai adotar. Parece ser um passinho, eu tendo a ver como um passinho anterior. Né? Você está primeiro vendo se o agente satisfaz critérios para responsabilização, se ele tem condições de ser responsabilizado. E aí, se sim, e aí, se ele age, se a gente avalia a ação como condenável, a gente culpa o agente. Esse passo anterior do livre-arbítrio não pode ser uma regressão infinita, digo, porque você pode apelar para vieses. Inclusive, o pessoal coloca como folclórica a situação do cara que é preso e dá razões psicanalíticas para aqueles crimes que ele cometeu. Assim. Ele já dá a explicação. Não tem esse problema sempre dessa regressão? Eu acho que sim, né? A pessoa pode dar quaisquer razões que sejam, as razões muitas vezes extrapolam o que a gente chamaria de o nosso controle, né? Para que a gente possa responsabilizar. Mas eu acho que o que a gente tem que tentar entender assim qual é a questão para o filósofo da ação, né? Então, eu acho que a ameaça, assim, dito de uma maneira mais informal, né? Assim, a gente querer entrar em muitos detalhes técnicos, eu acho que o que ameaça o que está preocupado com o livre-arbítrio para responsabilização é que a ação não, ou que a ação seja algo que o agente não pôde escolher ele mesmo, houveram elementos que o levaram àquela escolha, ou seja, forçaram aquela escolha em algum sentido, determinaram que a escolha fosse aquela,
Ou parece que ele escolheu, mas ele pertence tanto, o agente está tão inserido no fluxo dos eventos do mundo, que, embora ele tenha escolhido, nenhum dos elementos que levaram àquela escolha realmente são dele. É como se aquela escolha viesse de consequências de eventos passados e que, novamente, em algum sentido, determinam qual vai ser a ação do agente. Então, acho que a preocupação gira um pouco em torno disso, né? Será que a escolha é realmente uma escolha minha? Ou pode ser outra preocupação, será que fui eu que elegi ou houve uma determinação? Né? Então, geralmente, as preocupações giram em torno disso. E são preocupações super antigas, essas, não são de ontem. Né? A gente tende a ver o debate do livre-arbítrio hoje em dia, que hoje em dia é super técnico, especializado, né? Tem que dizer, a preocupação é com determinismo causal, será que o universo é causalmente determinado? Mas nem é só essa a preocupação, né? A preocupação já foi outra. E essa preocupação de um determinismo genético, de um determinismo social, já foram preocupações ali no século XIX, né? Tinha essa ideia, puxa, mas né, eu sou um produto da sociedade. Então, minhas ações são produtos da sociedade. Né? Como é que eu posso ser responsabilizada por isso? Preocupações com algum tipo de determinação epistêmica, eu vou dizer, tipo, a divindade é onisciente, então a divindade já sabe tudo que eu vou fazer. Como é possível, então, que eu tenha livre-arbítrio se a divindade já sabe, já está estabelecido, de alguma maneira, o que eu vou fazer, né? Ou preocupações como da batalha naval, né, do Aristóteles. Vai haver uma batalha naval amanhã, é verdadeiro ou é falso? E será que hoje eu já posso dizer que essa proposição é verdadeiro ou falso? Né? Parece que assim, supõe-se que a ideia seria essa. Né? E aí, se for verdadeiro, então já está determinado que vai acontecer uma batalha naval amanhã. Então, essas preocupações com, né, será que os eventos do mundo estão determinados e o quanto eu estou inserida nos eventos do mundo, os eventos sociais, e quanto isso determina, influencia fortemente aquilo que eu vou fazer, são preocupações que já existem há muito tempo e que a gente dificilmente vai escapar completamente. Né? Existe em alguma medida, nós estamos, sim, né, influenciadas pelo nosso ambiente, pela nossa biologia, pelos eventos outros que ocorrem no mundo, a fazer o que nós fazemos. E aí, claro, tem quem argumente que isso elimina a responsabilização, isso torna os agentes inaptos para a responsabilização, eles não qualificam, né, para serem responsabilizados. Há quem defenda que não, mas espera lá. Ainda dá para responsabilizar, porque vai ter quem defenda algum tipo de sobrevivência do livre-arbítrio, né? Algum tipo de capacidade de eleger o que eu vou fazer. Eu posso fazer A, ou eu posso fazer pelo menos não A. Né? Então, há quem defenda isso, e há quem defenda, olha, mas assim, eu acho também o entendimento de livre-arbítrio necessário para a responsabilização moral não precisa passar por essa habilidade ou pelo menos capacidade de ter agido de outro modo. Talvez o livre-arbítrio que a gente precisa para a responsabilização moral esteja mais próximo de uma espécie de expressão das minhas razões para agir, né? Se eu ajo de maneira que está de acordo com as minhas razões para agir e que essas razões para agir eu alteraria se houver, se o cenário fosse outro, né? Minhas razões para agir eu poderia alterar, por exemplo, se a gente pensar uma pessoa que sofre de uma patologia, de uma fobia, né? Agorafóbico, que não consegue sair de casa, mesmo que não sei, o apartamento comece a inundar, então não consegue sair de casa. Então, assim, o agorafóbico ele não consegue, né, flexibilizar muito bem o seu comportamento face a razões que se apresentam para modificar o comportamento.
Mas a maioria de nós consegue. E há quem avalie que isso é suficiente para que a gente seja moralmente responsável. Então, dentro dessa discussão sobre responsabilidade moral, que atualmente é super forte, né, tem uma quantidade assim, razoavelmente grande de opções que a gente pode escolher para responder esse tipo de questão. Né? Mas será que é só uma influência ambiental situacional ou psicológica de tempos da minha infância? Certamente tem essas influências, mas será que isso realmente exime completamente a pessoa de responsabilização moral? Dependendo da teoria, não. Né? A gente tem sempre essa questão de onde você corta a cadeia causal, né? De como você orienta a cadeia causal, mas tem a questão da acrasia também, né? Eu não sei se a tradução, fraqueza da vontade, ou algo assim, vale, mas a questão de que a pessoa, de alguma forma, ela tem um conhecimento, mas ela não consegue agir naquela direção, né? Algo que Platão e Aristóteles pressupunham que não seria possível, né? Mas deixa eu dar um exemplo aqui, tipo, exemplos não faltam, a gente na filosofia está sempre brincando com esses exemplos da acrasia, mas é uma questão antiga, né? De você saber o que deve ser feito, mas você não conseguir agir. E tem uma questão também, hoje em dia, relevante, é se a acrasia é sempre irracional. Eu queria que você comentasse um pouco, porque essa questão acho que volta com tudo junto com esse debate da filosofia da ação, né? Verdade. A questão da fantasia. Eu acho que Aristóteles, ele aceitava, né? Que às vezes a gente age de maneira prática. E ele tem uma discussão sobre isso. A acrasia, o Alfred Mille, M-E-L-E, é o sobrenome dele, discute num livro dele chamado Irrationality. E ele discute bastante o tema. Eu li vários anos. Então, não me lembro assim, de todos os detalhes, mas ele entra nessa... Ele tem uma discussão bem detalhada sobre justamente esse ponto. Né? Quando a gente julga melhor fazer A, mas a gente não faz A. Né? A gente faz B. Ou a gente faz não A, simplesmente. Né? Algo que a gente... que a Netflix, provavelmente, streaming de uma maneira geral, nos ajudam facilmente a explicar, né? A gente julga melhor estudar alguma coisa, mas, sei lá, tá de noite, a gente diz, na verdade, eu vou assistir Netflix, ou outro streaming. Então, parece que a acrasia é pervasiva, né? Um exemplo comum no Mille, na verdade, é de quem está tentando largar o vício no cigarro, né? E aí a pessoa julga que é melhor largar, mas tem um pouco de dificuldade nesse aspecto motivacional. E ele discute se essa é uma questão propriamente de racionalidade. E o Mille, ele se interessa bastante por esse lado mais motivacional das ações, né? Ele tem um livro também chamado Motivation and Agency, em que ele discute justamente o equilíbrio motivacional das nossos estados mentais, das nossas motivações de um modo geral para agir. Né? Então, pensando que os desejos, ímpetos, intenções são todos estados motivacionais. Mas a gente pode ter vários desejos ao mesmo tempo, esse é o ponto. Né? A gente pode desejar dar uma entrevista para o podcast Filosofia e desejar estar na praia, né? Ao mesmo tempo, né? A gente pode ter esse desejo na mesma manhã. E não dá para fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente acaba tendo um conflito entre desejos e motivações distintas, né? Tem um peso motivacional ou uma força motivacional distinta, que não a intensidade do desejo. Né? Às vezes a gente acha que são bastante intensos, mas a gente não age de acordo com eles. Né? E nesse Motivation and Agency, o Mille tenta dar uma explicação de como essas forças motivacionais elas se organizam e como nos leva a agir. E aí, um ponto que eu acho interessante no Irrationality é que ele discute também um pouquinho de autocontrole, né? Porque o ponto de pensar em acrasia é pensar
como é que a gente vai fazer para não sermos sujeitos ou agentes majoritariamente acráticos, né? Como é que a gente não vai sofrer com frequência de acrasia? Então, pensar em como é que a gente vai exercer o nosso autocontrole é super importante. E esse é um ponto que o Mille se preocupa com alguma frequência, porque ele discute no Irrational, e ali é interessante, porque ele realmente fala de alguns passo a passos que a gente pode fazer, colocar uma distância temporal entre o momento em que ele sente o desejo de agir e a realização da ação, né, para ver se você se motiva no caminho, né, nesse período temporal. Mas ele também vem a discutir temas parecidos relacionados a outros temas, vieses implícitos, né? A gente sabe que a gente sofre de uma série de vieses implícitos, como, por exemplo, a gente tende a associar as mulheres a tarefas domésticas, os homens à iniciativa, a uma espécie de liderança, né? Presença de espírito e o ambiente profissional. Os homens estão fortemente associados a isso, no nosso imaginário social. E isso acaba formando alguns vieses implícitos, ou seja, não está necessariamente consciente de que a gente é enviesado nesse sentido. O Mille tem um artigo com Joshua Shepard, em que eles discutem como lidar com vieses implícitos. Então, um passo importante, é claro, é trazê-los para a consciência, a gente se dá conta de que esses vieses implícitos existem, e pensar em intenções de implementação. Intenções de implementação são aquelas que a gente pensa, olha, eu tenho a intenção de que, quando tal situação se apresentar, eu vou agir de certa maneira. Então, por exemplo, se eu encontro uma mulher numa posição de chefia, eu vou me esforçar para manter contato visual, né? Olhar nos olhos da pessoa, porque há estudos que mostram que a gente olha menos para as mulheres do que para os homens, né? A gente tende a desviar a atenção muito mais rapidamente das mulheres do que dos homens. Então, essa seria uma intenção de implementação. Então, quando você vai discutindo a acrasia, você vai sendo levado também para esses outros temas relevantes, né? De autocontrole, são temas caros, para também outros temas super importantes, né? Tem que se preocupar bastante. Eu tô lembrando aqui de uma história que acho que a Chauí conta, de um cara que foi preso e identificaram logo nele no psicopata, porque tinha várias características. Uma que eles falavam é que ele não olhava para os olhos da autoridade e sempre abaixava a cabeça, né? E aí ela avalia como isso tinha a ver com a formação social e o fato de demonstrar reverência à autoridade também pode ser abaixar os olhos, né? E eu fico pensando assim, como a gente tem uma interpretação padrão para as coisas, por exemplo, se a pessoa for autista, ela vai ter muita dificuldade de olhar nos olhos, né? E as pessoas vão interpretar isso como um padrão social. Geralmente, isso cria outro viés implícito também nas interpretações. E aí, eu estou querendo chegar na questão do que você chamou atenção, mas eu acho que é o saber prático, né? O saber agir da forma correta em determinada situação. Como isso pode ser, de alguma forma, eu vou pensar no exemplo aqui do Camus, de ele fala de uma pessoa que estava se afogando, e aí ele raciocina e não pula para salvar, né? Talvez um guarda-vidas pulasse sem pensar, ó, entre aspas, esse sem pensar, né? Porque ele já tem um saber prático. É por aí, o saber prático virou um impensado? Pergunta difícil, não sei. Eu não sei, né? Eu tenho discussões do saber prático, mas certamente tem o que a gente chama de ações que são skilled actions, né? Que são as ações nas quais a gente é proficiente. Por exemplo, jogar tênis, eu sou nada proficiente. Eu acho que eu nem sei segurar uma raquete. Mas há pessoas que são proficientes, né? Altamente proficientes até. E elas vão fazer coisas num jogo com uma bola de tênis vindo em direção a elas, que eu não sei, eu vou sair correndo, né? Mas uma pessoa que sabe, né, segurar uma raquete e rebater aquilo, ela provavelmente não vai ter essa reação de sair correndo que eu teria. Ela vai agir de acordo com o jogo de tênis, com as regras do jogo de tênis. Então,
E à medida do tempo, que o tempo vai passando e a pessoa vai sendo treinada naquilo, a gente vai automatizando essas respostas motoras. Então, a gente tende a pensar que a gente... Eu não sei se a gente vem, por exemplo, de uma tradição cartesiana, né, que a gente pensa que os nossos estados mentais são super transparentes para a gente tem algum acesso direto, né, ao que a gente está pensando. Mas a gente, às vezes, superestima aquilo do qual a gente está consciente, mas tem uma série de ações que são habituais. E quando as ações são habituais, a gente não está consciente da sua realização. Inclusive, eu que sou uma pessoa esquecida e aí muitas vezes desatenta, eu muitas vezes me dou conta de que eu já guardei, por exemplo, todos os potes de tempero que eu usei, porque eu faço isso automaticamente, e aí, num dado momento, eu digo, opa, peraí, cadê os potes de tempero que eu tenho que guardar? Não, mas eu já guardei, né? Eu nem me dei conta. Eu tenho o hábito de fazer isso, e eu já faço isso quase que automaticamente, então eu não presto muita atenção e muitas vezes eu não estou sequer consciente de que eu fiz, né? Então, isso quando a gente está aprendendo uma habilidade como o tênis, como uma dança, como um instrumento, eu acho que são bons exemplos, né? Porque a gente começa, tem que ter muita ideia de como fazer, tem que prestar atenção em cada mínimo movimento, e depois aquilo vai sendo automatizado e a gente para de ter que prestar atenção. Isso passa a constituir um certo repertório de ações, né, que a gente tem, que estão disponíveis para nós. Certamente, salvar uma pessoa do afogamento não faz parte dos meus repertórios de ação, né? Eu me classificaria como incompetente nessa habilidade. E o guarda-vidas, pelo contrário, né? Assim, supõe-se que é uma pessoa competente nessa capacidade, né? Então se pensaria assim, né, que em algum sentido poder realizar algumas ações e inclusive ser responsabilizado por algumas ações também depende um pouco do que a gente é capaz de fazer, né, do nosso repertório de ações. Mas tem discussões que são bastante aprofundadas sobre essa noção de proficiência nas ações, né, e leva em consideração justamente proficiência, por exemplo, esportiva, né, ações que são altamente especializadas mesmo. E que eu acho que seria talvez, permitissem desenvolver um pouco mais essa discussão. Né? Eu não conheço tão bem, já li algumas coisas, mas não conheço tão bem. Eu fiquei lembrando que o Aristóteles já faz essa discussão também, aquela coisa de você, se eu pulo na água e não sei nadar, eu também eu tenho que ter um conhecimento prévio também das minhas capacidades e tudo. Então tem um monte de cálculos que estão dentro desse jogo aí que é preciso levar em conta também. Geralmente acontece também das pessoas quererem ajudar e não saberem também, né? Então, a própria ideia de um conhecimento prático leva a gente para a dimensão do tácito, que a filosofia tem muita dificuldade de lidar, assim, aquilo que não está previsto também em linguagem prévia, assim. Mas eu queria te perguntar sobre algo que é muito contemporâneo, que é a ideia de agência coletiva, né? A gente tem várias pessoas estudando até o comportamento das pessoas na internet e como muitas vezes, uma parte das vezes, as pessoas são tomadas como não agentes, de certa forma, elas são tomadas como animais, assim, que se comportam em rebanho, né? Como é que a filosofia da ação, ela tem trabalhado essa questão? É uma questão para a filosofia da ação? E tem gente que estuda, assim, a agência coletiva, também eu acho que aproximando da discussão sobre instituições, né, será que a gente pode dizer que instituições agem? Então, existe essa discussão, sim. Eu não estou nem um pouco próxima dela, muito pelo contrário, né? Eu conheço pouquíssimo, né? Eu sei que é um tema de discussão justamente por essas questões atuais que a gente tem vivido, né? Então, o que é agência coletiva? Será que pensar numa agência coletiva implica pensar numa intenção coletiva? O que pode ser uma intenção coletiva, né? Assim, isso soa super estranho.
mas também nessa esfera institucional, né? O que pode ser uma ação institucional, o que significa para as instituições agirem. Mas eu não tô muito bem versada nessa discussão para conseguir desenvolver muito. Tá ótimo. Eh, vou puxar aqui para o nosso tema. Eu resvalei nesse tema quando a gente falou da questão do gênero e a escrita da Anscombe. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de filosofia analítica foi na faculdade, aos 25 anos atrás, na época que filosofia analítica não era filosofia, sabe? Aqui no Brasil, o pessoal, não, filosofia analítica, coisa. E quem me apresentou o tema foi a Sophie Stein. E ela sofria muito pela dificuldade de orientação, a dificuldade de conversação, e com todas as dificuldades que tem para uma mulher se colocar dentro do espaço de conversação, trazendo temas como o debate sobre um ramo da filosofia que quebrava certas hegemonias, né? Eu estou trazendo essa conversa porque é muito curioso como há 25 anos atrás a filosofia analítica era vista como essa não filosofia. E hoje eu posso dizer que ela faz parte do jogo já, de alguma forma, é, tem um espaço acadêmico muito forte já hoje em dia, né? São transformações que são muito bem-vindas para nosso desenvolvimento em termos de debate também, né? Mas nesse mesmo tempo, o Foucault era visto como não filósofo. Falava assim, ele está trabalhando de outras questões aí que não. Tipo, você está falando de coisa de sexualidade, isso não tem nada a ver com filosofia, né? São temas que são considerados sérios e temas que não são considerados sérios. E eu acho que esse tema de trabalhar agência coletiva, a gente entra numa agência coletiva em que só a masculinidade tem voz dentro da filosofia, e isso é tomado como tácito, né? E quando você propõe a debater o espaço das mulheres, o pessoal fala, se remete a perspectivas cartesianas. Não, a filosofia, tudo é impessoal, tudo é... Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que tem um trabalho de abertura de campo que as filósofos têm feito no Brasil, que é algo que chama atenção, que está acontecendo algo na filosofia brasileira, isso é algo que está acontecendo. Sim, acho que está acontecendo algo assim, né? Acho que muitas mulheres na filosofia, há algum tempo, estão fazendo o trabalho delas de... Às vezes é um trabalho, assim, árduo, né? De formiguinha, e trazendo temas, e trazendo a ideia de o que é uma mulher na filosofia, né? De publicar trabalhos, de expor suas ideias, de participar de eventos, de trazer discussões que às vezes não são as discussões correntes, mas mesmo nas discussões correntes também, falar, né, e falar de uma maneira diferente, né, porque as mulheres não exatamente reproduzem os discursos que os homens reproduzem da mesma maneira, né. Então, sim, está acontecendo algo, eu acho que vem acontecendo já há um tempo, porque essas mulheres elas têm contribuído de haver uma coletividade mais unificada das mulheres, que tem aparecido mais recentemente, acho que as professoras que vieram antes de nós também deram essas condições, né? Assim, elas eram ainda em menor número e mantiveram ali a, a luta, né? Por discutir filosofia, né? Por serem mulheres dentro da filosofia. Isso eu acho que é bastante, né? Isso não é pouca coisa. Em outros tempos, então, atualmente ido um pouco mais dessa coletividade, né? A gente tem refletido mais juntas sobre o que significa ser uma mulher na filosofia e o que significa ser uma mulher na filosofia brasileira. E como isso pode ter os seus obstáculos devido não só ao nosso baixo número, né, o nosso número pequeno, mas também devido a como a gente pensa a filosofia, como a gente apresenta os nossos temas e até sobre os próprios temas, né? Por exemplo, a gente tem essa ideia mesmo, né? Parece que está falando, então,
parece que é uma coisa realmente generalizada, né? Que a gente pensa que metafísica e epistemologia são temas sérios, né? O resto é um pouco menos sério, né? E aí você olha para essas áreas, né? Tem muitas mulheres que discutem Foucault, então parece também que as áreas que as mulheres discutem são associadas à falta de seriedade, né? Provavelmente isso também não é à toa, né? Mas eu acho que o fato de a gente estar pensando juntas sobre esses problemas nos permite nos organizarmos e nos permite fazer demandas também de uma maneira mais organizada. Então, a gente tem condições, eu acho, de atualmente expor a evasão das mulheres da filosofia e a ausência dela nos corpos docentes como um problema que precisa ser endereçado, né? E não é um problema das mulheres na filosofia para as mulheres na filosofia, é um problema da filosofia, né? E há problemas epistêmicos em relação a isso, e se a gente quiser realmente que a disciplina se desenvolva, a gente precisa ter contribuições de diferentes perspectivas, e isso constitui levar em consideração as mulheres, não só as mulheres também, né? Há questões também raciais muito sérias na filosofia. Então são vozes que precisam ser ouvidas, né? Eu acho que a gente está num ponto em que está talvez um pouco mais difícil de ignorar essas demandas, tanto pela organização das mulheres, pela coletividade, como também um certo período, né, que a gente está vivendo. Acho que essas demandas elas estão mais salientes nesse momento. Estavam, por exemplo, há 10 anos atrás. E então, sim, a gente gosta de pensar que nós mulheres estamos organizadas e conversando, e que isso tem gerado um momento. Professora, eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todas as pessoas convidadas. São perguntas singelas. A primeira delas é: o que é filosofia? Isso daí é impossível de responder. Não tem como. Não sei. Eu acho que eu gosto de pensar as coisas em termos de ações, né? Então, eu acho que os seres humanos eles têm uma característica interessante, que eu não sei se é só dos seres humanos, mas a gente pensa sobre coisas que não estão lá, né? Então, as nossas preocupações não são sempre imediatas e materiais, né? A gente pensa sobre coisas que não existem ou que estão no futuro, coisas que nos inquietam, que a gente não tem uma concretude naquele momento, né? E eu acho que a filosofia faz parte dessas preocupações, né? Eu acho que talvez o pensamento filosófico esteja associado à nossa capacidade de pensar essas coisas que não estão lá e que mesmo assim nos inquietam, né? Então, eu não sei o que é filosofia, mas eu acho que talvez o pensamento filosófico esteja associado a esses problemas, né? A maneira como a gente organiza esses pensamentos. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu não sei se me impressionou, porque eu acho que os filósofos são sempre impressionantes, né? A sua maneira, né? Cada um, assim, quando a gente conhece filósofos que a gente lê, que a gente, né, teve acesso ao trabalho publicado antes de conhecer, a gente tem uma certa uma admiração por essas pessoas. Então, tem sempre aspectos da sua filosofia que a gente considera muito impressionantes, né? Mas eu acho que tem filósofos que eu acho que tem uma característica que eu acho que talvez fosse mais interessante mencionar. São filósofos que eu considero motivadores, né? Incentivam a filosofia, o pensamento filosófico, e aí seja em quem for, né? Seja numa jovem ou num jovem estudante, ou seja, entre os colegas, e talvez isso vale a atenção, né? Então, já que a gente está falando sobre as mulheres na filosofia, eu citaria fortemente minhas colegas na rede, né? Por exemplo, a Carolina Araújo, a Juliana Ágil, a Silvana Ramos, certamente, a Michele Seixas, certamente são pessoas que eu considero super incentivadoras, né? Que estão mobilizadas para que mais pessoas façam filosofia. Então, são pessoas que
quando eu falo com elas, me motiva, né, a pensar em filosofia. E em relação, houveram outras pessoas, né? André Leclerc, certamente, né, esse meu orientador no início. O Alfred Mille, eu tive contato com ele quando eu fiz o sanduíche, e eu fiz o sanduíche com a supervisão dele. Ele é bastante impressionante nesse sentido, né? Ele é muito motivador, levava meu trabalho muito a sério, tinha uma atitude profissional legal, né, em relação a isso. Eu considerei esse período muito motivador. O Oswaldo Pessoa, que foi meu orientador no doutorado também, né, uma pessoa que me incentivava bastante. Então, eu considero que essas pessoas são muito motivadoras. Um filósofo também que eu lembro que eu conheci só num evento, mas que eu achei bem motivador, foi o Neil Levy. Assim, nessa atitude, né, de se engajar com os trabalhos que estão sendo apresentados, conversar, fazer comentários, né? Eu acho que os filósofos que assim se dedicam a essa interação tendem a me marcar de alguma maneira, né? Eu tendo a considerar que eles estão dando uma contribuição para quem está estudando na área e são super motivadores. Sua filósofa ou filósofo favorito? Também é impossível de responder, né? Eu não sei. Eu acho que eu vou jogar aqui o nome da Anscombe nesse momento, porque eu tenho lido bastante coisas relacionadas a ela, e eu tenho achado super interessante, porque, como eu mencionei, é uma redescoberta, né? Agora eu leio as coisas e eu vejo com outros olhos, e isso é muito interessante, você comparar como você percebia aquilo antes e como, depois de alguma maturidade, você consegue perceber melhor, né? Você consegue entender melhor. E eu fiz uma descoberta incrível. Quando eu comecei a ler com um entendimento melhor, eu me dei conta de que ela é excepcionalmente interessante. Ela está dizendo coisas muito, realmente complicadas, mas ao mesmo tempo iluminadoras sobre a ação. Então, eu diria ética nesse momento. Você, quando a gente falou sobre o gênero e como havia uma rede de filósofas também na Inglaterra, isso é muito marcante. Você pegar todas as autoras aí, é realmente ver como as questões estão interconectadas, que ela tem conversa com a Philippa Foot, com a Iris Murdoch. Então, você começa a ver que tem eu acho muito bacana ver como tem essas conexões aí, e é todo um programa de estudo também quando você começa a situar essas questões dentro desse ambiente, né? Eu acho, né? Professor, eu queria pedir indicações de leituras, de filme, de música, o que você quiser indicar. Deixa eu pensar. De leitura? Já que você falou da Netflix também, você pode indicar alguma coisa. Tá bom. De leitura, eu indicaria textos filosóficos como Intenção da Anscombe, obviamente, para a gente não deixar de lado, já que estamos falando nisso. Mas indicaria também um livro que eu acho super interessante, da Mitsuya, acho que é Intersectional Feminist Theory of Moral Responsibility. Então, ela propõe uma discussão sobre feminismo interseccional em torno da responsabilidade moral, né, desses problemas de responsabilização moral. Esse é um livro que eu acho super interessante e que eu não vejo ser amplamente discutido, mas que eu tenho lido e relido e acho realmente demais. Deixa eu pensar, de filmes, eu vi recentemente um que eu considerei legal, se chama Women Talking. Eu não tenho certeza de como ficou a tradução. Acho que é Entre Mulheres, talvez, a tradução em português. Então, eu recomendaria ver esse filme. Acho que é bem interessante. E é fundamentalmente... o filme se desenvolve fundamentalmente em cima de diálogos, tratando de questões de gênero, que a gente discutiu, né? Claro, é um filme um pouco forte, né? Ele discute uma violência grande, né, ocorrida, então precisa de um certo preparo psicológico, então talvez um alerta de gatilho de que trata de violência sexual, mas é um filme muito interessante. Eu recomendaria assistir.
E eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho mais recomendações. Não, eu acho que eu vou recomendar, chamar atenção para o artigo A Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e a Desigualdade de Gênero na Área de Filosofia, que a professora Beatriz é uma das autoras, junto com a Silvana de Souza Ramos, Carolina Araújo e Juliana Ágil, né? Então, esse mapeamento da desigualdade dos gêneros, eu acho que a gente falou sobre isso. Também o grupo de escrita de mulheres na filosofia, que é um grupo que a professora participa. E para quem quiser se aproximar mais das perspectivas dela, você pode encontrar a tese dela no repositório da USP. A tese de doutorado está disponível no repositório da USP. E também vários vídeos de divulgação, várias conversas sobre filosofia da ação, né? Eu acho que o pessoal pode encontrar na internet essa participação pública também nos debates. Isso é um ponto também que eu acho que é muito relevante, porque muitas vezes as pessoas também não saem da academia para conversar, né? E a gente precisa tentar fazer essa ponte para quem tem interesse. Até porque muitas vezes a gente fica preso dentro da nossa formação, pensando na própria filosofia, aqueles professores que a gente tem contato, né? Então, eu gosto de filosofia da ação, mas eu estou num departamento em que não tem ninguém que trabalha com esse tema, né? Então, eu acho que ir para esse espaço é uma boa forma de construir pontes e conseguir possibilidade de formação para outras pessoas. Professora, muito obrigado pela possibilidade desse diálogo. Eu agradeço. Deixo o espaço para a senhora divulgar o que quiser divulgar, suas palavras derradeiras nessa conversa. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom participar, eu acho que é legal mesmo manter esse diálogo um pouco mais informal, né, com a comunidade, com quem está interessado em discussões de filosofia, que eu espero que seja cada vez mais pessoas. Então é isso, eu deixo aqui meu agradecimento, obrigada, e enfim, procurem saber mais sobre filosofia da ação, leiam, se interessem, e estamos aí, às ordens. Procurem conhecimento. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.